Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. Eu sou a Kissela e seja muito bem-vindo ao canal Uma Família em Cristo. Amados, hoje, para a honra e glória do nosso Pai, daremos início à leitura do 59º dia, seguindo com Levítico, capítulo 22, versículo 17, ao capítulo 23, versículo 44. Livro de Marcos, capítulo 9, versículo 30, ao capítulo 10, versículo 12. Livro de Salmos, capítulo 44, versículo 1 ao 8. E Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir direção neste estudo? Vamos orar comigo? Pai amado, graças te damos por tudo, te agradecemos infinitamente pelo teu amor, pela tua misericórdia e todas as graças derramadas sobre a nossa vida. Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos pecadores errantes e totalmente dependentes de ti. Pai, pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura, para que nós tenhamos o entendimento da tua palavra, de acordo com a tua vontade. Que esta leitura se torne um meio de aproximarmos a nossa vida da tua presença. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Levítico, capítulo 22, versículo 17, ao capítulo 23, versículo 44. O Senhor disse a Moisés: Fale a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diga-lhes: quando um homem da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta ao Senhor em holocausto, quer em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias, para que seja aceitável, deverá oferecer um macho sem defeito, seja do gado, do rebanho de ovelhas ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, esse vocês não poderão oferecer, porque não seria aceito em favor de vocês. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não poderá haver nenhum defeito. O cego, aleijado, mutilado, ulceroso, sarnoso ou cheio de feridas na pele, vocês não os devem oferecer ao Senhor. E eles não devem apresentar como oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, novilho ou cordeiro desproporcionados vocês poderão oferecer por oferta voluntária, mas não será aceito se for para cumprir um voto. Não ofereçam ao Senhor animal que tiver os testículos machucados, moídos, arrancados ou cortados. Não façam isso em sua terra. Também, da mão de um estrangeiro, nenhum destes animais vocês poderão oferecer como pão do Deus de vocês, porque são corrompidos pelo defeito que há neles. Não serão aceitos em favor de vocês. O Senhor disse ainda a Moisés: quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ele ficará 7 dias com a mãe dele. Do 8º dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Quer seja vaca ou ovelha, não mate a ela e seu filho, ambos no mesmo dia. Quando vocês oferecerem sacrifícios de ação de graças ao Senhor, façam-no para que vocês sejam aceitos. No mesmo dia será comido e dele não deixem ficar nada até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Guardem e cumpram os meus mandamentos. Eu sou o Senhor. Não profanem o meu santo nome, mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor.
que os santifico, que os tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão, serão santas convocações. São estas as minhas festas. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene. Santa convocação. Não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor, onde quer que vocês morarem. São estas as festas fixas do Senhor, as festas santas convocações que vocês proclamarão no seu tempo determinado. No 1º mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é Páscoa do Senhor. E, aos 15 dias deste mês, é a festa dos pães sem fermento do Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No 1º dia vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias vocês apresentarão ofertas queimadas ao Senhor. No 7º dia haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho neste dia. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra em que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor, para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito, de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A oferta de cereais que acompanha o holocausto serão 4 litros da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a libação que acompanha será de 1 litro de vinho. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigo verde, até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado. A partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida, deverão ser semanas inteiras. Até o dia que vem depois do 7º sábado, contem 50 dias. Então, apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. De onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos. Os pães serão feitos com 4 litros da melhor farinha, assados com fermento. São primícias ao Senhor. Junto com o pão, ofereçam 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Serão holocausto ao Senhor, acompanhado da oferta de cereais e das libações, que serão apresentadas como oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano, como oferta pacífica. O sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida diante do Senhor, com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor, para o uso do sacerdote. No mesmo dia, se proclamará que vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho neste dia. É estatuto perpétuo onde quer que vocês morarem, de geração em geração. Quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas do seu campo, nem recolham as espigas que caíram durante a colheita.
Deixem essas espigas para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel, dizendo: No primeiro dia do 7º mês, vocês terão um descanso solene, memorial, com toques de trombetas, santa convocação. Nesse dia não farão nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor. O Senhor disse ainda a Moisés: Mas, aos 10 dias desse 7º mês, será o dia da expiação. Façam santa convocação e humilhem-se. Tragam uma oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, vocês não farão nenhum trabalho, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vocês diante do Senhor, o seu Deus. Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar será eliminada do seu povo. Quem, neste dia, fizer algum trabalho, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É estatuto perpétuo pelas gerações de vocês, onde quer que morarem. Será um sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão da tarde do dia 9 desse mês até a tarde do dia seguinte. Vocês celebrarão este sábado. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel, dizendo: Aos 15 dias deste 7º mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor, durante 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação. Não façam nenhum trabalho. Durante 7 dias apresentem ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia vocês terão santa convocação e apresentarão ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene. Não façam nenhum trabalho neste dia. São estas as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão para santas convocações, para apresentar ao Senhor ofertas queimadas, holocaustos e ofertas de cereais, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, das dádivas, de todos os votos de vocês e de todas as ofertas voluntárias que vocês darão ao Senhor. Porém, aos 15 dias do 7º mês, quando tiverem recolhido os produtos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. No primeiro dia e também no 8º haverá descanso solene. No primeiro dia, peguem para vocês frutos das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros. E durante 7 dias vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus. Celebrem esta festa ao Senhor durante 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo de geração em geração. No 7º mês, vocês celebrarão esta festa. Durante 7 dias, vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que a geração de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim, Moisés declarou as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Livro de Marcos, capítulo 9, versículo 30 ao capítulo 10, versículo 12. E, tendo saído dali, passavam pela Galileia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia:
o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas, 3 dias depois da sua morte, ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos: sobre o que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último, e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança, tal como está, em meu nome recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. João disse a Jesus: mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: não proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e, logo a seguir, possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água, em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. E, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e fosse jogado no mar. E, se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as 2 mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E, se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os 2 pés, ser levado ao inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E, se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os 2, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado como fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz um com os outros. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E, aproximando-se, alguns fariseus o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se reunirá à sua mulher, tornando-se os 2 uma só carne. De modo que já não são mais 2, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério contra aquela.
E se ela repudiar o seu marido e se casar com outro, comete adultério. Livro de Salmos, capítulo 44, versículos 1 ao 8. Ao mestre de canto dos filhos de Corá, salmo didático. Ó Deus, nós ouvimos com os próprios ouvidos. Nossos pais nos contaram o que fizeste outrora em seus dias. Com a tua mão, expulsaste as nações e estabeleceste os nossos pais. Afligiste os povos e ampliaste o território de nossos pais. Pois não foi por sua espada que eles conquistaram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória. E sim, a tua mão poderosa e o teu braço e a luz do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. Com o teu auxílio vencemos os nossos inimigos. Em teu nome pisamos sobre os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente, e para sempre louvaremos o teu nome. Livro de Provérbios, capítulo 10, versículo 19. Quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Irmãos amados, então aqui finalizamos mais um dia da nossa leitura e eu estou muito feliz de ter você aqui conosco. Amanhã, no nosso 70º dia, nós seguiremos com o livro de Levítico, Marcos, Salmos e Provérbios. Então, nos encontramos amanhã para a próxima leitura. Um beijo e que Deus os abençoe.